No final de 2011, eu recebi uma convocação. Estava trabalhando e de repente eu fui chamado na sala da diretoria da empresa a qual eu faria parte. E é uma empresa evangelística, pois usa radiodifusão para difundir a palavra de Deus e ganhar vidas para o reino do Senhor. Então eu prontamente atendi aquela missão, haja vista que eu deveria romper com muitas coisas, profissionalmente falando, para atender aquele chamado. Eu me recordo que eu trabalhava em 3 lugares, em 2 emissoras de rádio e também possuía uma empresa onde eu produzia cantores, bandas, grupos de louvor e também gravava muitos comerciais. Mas atendendo esse chamado de Deus, logicamente que eu tive que comunicar com a família. E uma vez que você tem filhos, você precisa comunicar essa missão. E uma vez comunicando essa missão em casa, com a família, foi a hora de falar também para os parentes. E uma vez que a gente comunica com os parentes, com amigos profissionais, eles diziam: Isaac, não vai. Isaac, olha, fica aqui, você é estabilizado, tem uma garantia, conhece muitas pessoas. Mas o que estava em questão não era o lado profissional, não era a questão econômica. O que estava em questão era atender o chamado de Deus. E eu entendo que chamado de Deus, ele vem acompanhado de obediência. Então, para ser leal a quem eu prestava obrigações, eu atendi esse chamado visionando que era Deus que falava comigo. Então, por livre e espontânea vontade, para atender esse chamado, eu fui ao Paraná e fixei residência no Paraná, especialmente na cidade de Mandaguari. E comecei a desenvolver um trabalho evangelístico, dirigindo uma grande rádio na região norte do Paraná. E através dessa rádio, muitas pessoas começaram a conhecer a visão do ministério pela qual eu fazia parte. E ali, muitas pessoas foram se achegando até as primeiras inaugurações do ministério. E o ministério ganhou um conhecimento exorbitante, tendo grandes templos em Arapongas, grandes templos em Cianorte, em Maringá, em Jandaia do Sul, em Apucarana, na ocasião no bairro João Paulo, na região central também, em Sarandi. E logo as almas começaram a ser ganhas para o reino de Deus. Em 2015, eu sofri uma quebra de aliança e acabou que o meu relacionamento, um casamento, acabou sendo interrompido, Evidentemente, por ser um profissional da comunicação, eu suportei tudo, a quebra de aliança, suportei todas as coisas que foram colocadas, cogitadas, porque quando um casamento chega no fim, muitas pessoas cogitam as coisas. E aí muitas coisas que são cogitadas são verdadeiras e muitas coisas também não são verdadeiras. E detalhe, raramente são ouvidas as duas partes. Geralmente tem alguém que toma as dores por conhecer um lado e outras pessoas tomam as dores por conhecer outro lado. Enfim, então 2015 foi um tempo onde eu passei uma forte tensão emocional. Eu via meu nome sendo comentado em muitos lugares, eu via as pessoas me olhando de forma estranha, de forma suspeita. E numa madrugada de quarta-feira para quinta, eu havia chegado de um culto e eu fui na casa de um casal de obreiros da ocasião que já havia alguns dias que não iam na igreja. Então, muito preocupado com isso, eu fui até a casa desse casal e eu me recordo que a minha filha estava comigo e nós fomos lá. Jantamos, oramos.
E quando eu saí da casa desse casal, eu me recordo que eu falei: Deus abençoe, até breve, meu filho. E ele, que era levita da igreja, disse: nossa, eu nunca vi o pastor Isaac me chamar de filho. Era como se fosse uma despedida. Eu fui lá, dei um abraço nele e falei: até breve, meu filho. E saí da casa. Me dirigi até a minha residência e por volta de 3 a 4 horas da manhã, eu estava descansando, o meu filho estava no quarto dele, né? Nessa ocasião eu cuidava do meu filho e da minha filha, eu estava separado, como eu já disse agora há pouco, e em meados de 3 a 4 horas da manhã, eu acordei com um ronco muito grande, mas foi um ronco muito grande mesmo, como se fosse assim, ó, como se eu estivesse sufocando. E no que eu ouço aquele ronco, eu acordo. No que eu acordei, o meu lado esquerdo, o meu braço estava todo formigando, as minhas mãos estavam todas molhadas, eu estava com sensação de diarreia e uma dor terrível no meu peito. Então eu bati na porta do meu filho e ele estava dormindo de forma pesada. A minha filha, quando eu bati na porta, ela conseguiu atender. Eu me recordo que eu saí da garagem com uma visão meia turva, embaçada, e eu consegui dirigir o carro até o pronto atendimento da cidade, que eu moro em Mandaguari. Quando eu cheguei lá, a enfermeira percebeu que eu estava muito alterado e ela disse: olha, liga para 5 pessoas e peça para essas 5 pessoas vir aqui. Mas ela não falou o que era. E ali eu fui ligando para um, fui ligando para o outro, fui ligando para o outro, até que um irmão chamado Edilson, ao qual eu tive a alegria de consagrá-lo a presbítero na ocasião, ele atendeu. Eu falei: Edilson, vem aqui no pronto atendimento. Rapaz, eu não estou bem, a minha filha está aqui comigo. E dali para cá eu fiquei exatamente nas mãos do enfermeiro. Fizeram um eletro e o meu coração chegou a parar por 12 segundos, é isso? Chegou a parar por alguns segundos e ela percebeu que foi um infarto. Então, imediatamente, eles pediram uma vaga no Hospital João de Freitas, que hoje é ONPAR, na cidade de Apucarana. E aí, eu fui transferido para lá numa velocidade muito grande. Deus usou uma pessoa muito especial na cidade de Mandaguari, por nome de Márcia Serafini. Ela, na ocasião, cuidava da Secretaria da Saúde e me levaram numa ambulância UTI até Arapongas. Eu me recordo que eu fiquei ouvindo alguém dizendo: pai, fica comigo, não feche os olhos, pai, não dorme, fica comigo. Na minha mente, era a minha filha Keren que estava falando comigo, mas na verdade era a enfermeira, e os enfermeiros estavam batendo no meu peito, tentando me reanimar. Eu estava infartado, indo para o hospital, que é referência no Brasil até, posso dizer que no Paraná, que é o João de Freitas. Eu fui diagnosticado com infarto e eu fiquei internado ali. E durante os períodos que eu fiquei internado, e quando eu voltei a si, depois de todos os exames, cateterismo, dentre outros que eu não me recordo agora, eu acordei com vários equipamentos no meu corpo, no meu peito, medindo pressão, medindo saturação, medindo o meu coração. E eu recebi algumas visitas ali importantes, como a visita do meu pai. E o meu pai, ele viajou de São Paulo Desculpa. O meu pai viajou de São Paulo e ali ele foi me visitar. E foi a última vez que eu vi o meu pai vivo. Foi a última vez que eu vi o meu pai em vida. E ele foi ali para ministrar a minha vida. Ele viu que a minha situação era grave. E ele disse: filho, perdoa algumas pessoas que falharam com você. E ali eu fiquei muito agitado, porque eu não sabia o que meu pai queria dizer. Eu não estava entendendo o que ele estava dizendo, eu fiquei muito alterado. Então eles pediram para o meu pai se retirar da UTI. E ele saiu. Foi a última vez que eu vi meu pai vivo.
E depois disso, eu fiz muita amizade com os enfermeiros, inclusive durante a minha recuperação, né, ali alguns enfermeiros muito queridos que, na verdade, eles eram anjos que estavam ali, né? O Glaucio, que hoje é casado, né, com a enfermeira também. Eu preguei a palavra de Deus para algumas pessoas que estavam na UTI. E eu me recordo que o meu primeiro banho sozinho foi de cadeira de rodas, naquela UTI. E eles comemoraram muito, porque eu consegui levantar da maca e eu vi a plaquinha que estava escrito acima da minha cabeça: alto risco de vida. E eu fiquei extremamente preocupado com aquilo. E eu fiz uma oração dizendo assim, que se Deus fosse comigo e me tirasse daquela UTI, que eu iria gastar todos os meus dias na presença dele. Eu falei para Deus que eu iria gastar todos os meus dias pregando a palavra dele, independente de quem fosse me ouvir, se fosse 1, 2 ou 3 ou 4, 5 pessoas. E enquanto isso, o meu filho, o Isaac Souza Filho, hoje ele é evangelista, casado, abençoado por Deus, ele recebeu muitas mensagens no celular dele. E o meu filho, com pouca idade, ele fez coisas que muitas pessoas não fariam. Ele vendo o pai dele infartado, vendo o pai dele no hospital, o meu filho, ele conseguiu organizar todos os obreiros na igreja, ele conseguiu organizar os cultos, ele conseguiu organizar a igreja, e a igreja não parou. A igreja não parou. O meu filho, mesmo sendo um adolescente, ele conseguiu comandar os obreiros, comandar a igreja, e a igreja não parou. E ali eu recebi alta. E quando eu recebi alta, João de Freitas, inclusive, estou muito emocionado, porque eu nunca falei da minha vida em público assim. Mas é porque eu precisava. Antes de tomar decisões, eu preciso falar abertamente. E ali, o irmão que foi me buscar na UTI, hoje ele também faleceu de infarto. Ele era muito amigo meu, né? E ele foi me buscar, ele tem um apelido de Carioca, né? Muito conhecido em Mandaguari. Ele foi me buscar na UTI, eu cheguei em casa, eu tive a alegria de ser servido, algumas pessoas cuidaram de mim, algumas pessoas cozinharam, algumas pessoas cuidaram ali de mim. E eu fiquei muito feliz porque eu consegui voltar a cozinhar, né? Eu aprendi a cozinhar, aprendi a fazer as coisas domésticas, né? E eu tinha um compromisso de fazer um casamento na cidade de Arapongas. Eu perdi muito peso, eu fiquei magro, né? E eu consegui fazer esse casamento. Meu filho Isaac e a Kelly ficou muito feliz, porque na época eu só tinha eles dois. E eles foram comigo no casamento, fiz aquele casamento, porque disseram assim, será que ele vai conseguir celebrar? E eu disse, não, eu vou lá, eu tinha esse compromisso, eu sou muito fiel às coisas que eu organizo, sabe? E aí eu consegui. Depois, com muita alegria, eu consegui voltar para a igreja e trazer a minha primeira pregação depois do infarto. E eu recebi muitas visitas de várias igrejas. Eu recebi muitas visitas de várias igrejas, Assembleia de Deus, o Brasil para Cristo, Avivamento Bíblico. Várias igrejas vieram de todas as partes para orar por mim, as Sementes da Fé. Tantas igrejas que eu seria injusto se eu falasse o nome de uma e esquecesse de outra. Pessoas me paravam na rua, me abraçavam, falavam, olha, eu orei por você, pastor Isaac, eu te ouvia na rádio. Então foi um momento assim muito emocionante para mim. Eu voltei a pregar, voltei a fazer a trazer a palavra de Deus. E aí eu comecei novamente. Quando foi em 2016, um ano depois, eu recebi uma ligação de uma pessoa da Itália,
me convidando para pregar em um congresso. Mas eu confesso, eu tinha 36 anos, mas com uma mentalidade muito pequena, sabe? Não que eu seja ingênuo, não, hoje eu tenho 45 anos. Eu sou um homem cheio de defeitos, talvez mais defeitos do que qualidades. Eu tenho muitos defeitos, mas eu também sei quais são as minhas qualidades. E uma das minhas qualidades é sempre acreditar nas pessoas. É sempre acreditar nas pessoas. É sempre ver verdade nas pessoas. E por causa disso, eu já fui muito traído, eu já fui muito subestimado. Pessoas se aproveitaram de mim, do meu nome, da minha influência para crescer, para aparecer, para abrir instituições. Eu já passei por muitas coisas, mas isso não vem ao caso agora. E aí, de forma ingênua, eu falei, claro, posso pregar no seu congresso. Mas a pessoa disse, olha, esse congresso é na Itália. Você já tem passaporte? E aí eu disse, não tenho. Nessa ocasião, eu fui para Maringá, e chegando em Maringá, eu tirei o passaporte, passei pela Polícia Federal. Quem tem passaporte sabe, é feita uma entrevista longa, toda a sua ficha é puxada, né? E naquela ocasião, no Brasil, estava tendo um problema até com a impressão. Estava faltando papel de impressão de documentos. Nessa ocasião, em 2016, quem é desse tempo sabe, no Brasil, não tinha papel para imprimir identidade, carteira de trabalho, papel para documentos. E também eu fiquei impossibilitado de receber o passaporte. Mas a viagem estava se aproximando. E aí, faltando uma semana para a viagem, o passaporte chegou. Na ocasião, eu liguei em São Paulo, porque eu fazia parte de um grande ministério conhecido no Brasil. Eu era locutor dessa rádio, já fui diretor artístico dessa emissora e também era evangelista, pastor itinerante desse ministério. Então, eu devia satisfações. Eu liguei em São Paulo, falei, olha, eu recebi uma agenda internacional para levar a palavra. E na ocasião, o pastor responsável, ele foi muito carinhoso comigo, não impediu a minha viagem, ele me abençoou, né? E eu viajei para a Itália, fiquei hospedado, fui recebido com muito carinho, né, pelo pastor Anselmo Amaral, fui recebido pela pastora Núbia, pelos nomes que eu não esqueço, né? Também a missionária Estela na ocasião, o filho dela, Ricardo, e as pessoas que eu acabei conhecendo lá. Eu fui para ficar 7 dias, 7 dias, mas eu fiquei muito mais, quase 3 semanas, porque Deus nos usou lá tremendamente através da palavra, através da revelação. E o interessante é que da Itália, Deus usou a pastora Gislene e me convidou para pregar na igreja dela em Londres. E também o pastor Fernando Nogueira me fez também o convite. Eu preguei na Assembleia de Deus Catedral da Família em Londres. Então eu ministrei na Itália e 2 igrejas em Londres, na capital da Inglaterra, né? E ali Deus falou muito conosco. Quando eu voltei para a Itália, eu estava em uma manhã, né? E eu estava numa cafeteria. Eu nunca pedi para ser presidente de igreja. Eu nunca pedi para ser pastor. Eu nunca pedi para ser consagrada a diácono. Nunca pedi para ser consagrada a nada, irmão. Nunca. Deus sabe, eu nunca pedi para ser consagrada a nada. E eu estava ali de manhã, na cafeteria com o pastor Anselmo. Eu tenho essa foto até hoje dessa cafeteria. E Deus tomou ele no meio das pessoas, dizendo, olha, Isaac, quando você voltar para o Brasil, Deus disse que vai entregar o ministério para você. E quando o avião pousar em Guarulhos, no Brasil, você vai receber uma nova unção. Quando você falar, as pessoas vão te ouvir. Quando você falar, as pessoas serão curadas. Deus vai te usar com autoridade na palavra. E muitas pessoas vão se render ao Senhor através da tua palavra. E esse ministério vai ser expansivo. Você vai crescer muito.
e tome muito cuidado, porque vai vir muitas oportunidades através desse ministério. Eu voltei para o Brasil quando o avião pousou em Guarulhos e eu retornei para o Paraná, peguei outro avião vindo para o Paraná. Aí começou o meu desligamento do ministério que me projetou, que eu sou muito grato. Eu sou muito grato, gente, muito grato. Eu nunca vou esquecer do ministério que me projetou. Tem pessoas que quando saem da igreja, falam mal do líder, falam mal do pastor. Eu sou muito grato ao ministério que me projetou. Eu tive passagem, eu voltei para Jesus na igreja pentecostal, a armadura de Deus. Fui criado na Deus e Amor. Depois, na adolescência, saí. Voltei para Jesus na igreja pentecostal, a armadura de Deus, onde o meu pai era pastor também. Depois, quando eu conheci a mãe dos meus 2 filhos, antes de chegar na Sara, eu dirigi uma igreja chamada Igreja Pentecostal Nova Jerusalém, onde eu fui líder de jovens, diácono. E depois eu abri mão do pastoreio porque eu fui trabalhar na rádio em São Paulo. E eu tive uma breve passagem nesse período pela Assembleia de Deus do Brás, no Jardim Vazame, no Embu das Artes. E aí depois disso, depois de 4 anos que eu estive lá, inclusive recebi a proposta na época do Cezinha, do Madureira, do Brás, do hoje é bispo Samuel Ferreira. Eu fui e entrei na Paz e Vida. Fui consagrado a evangelista na Paz e Vida, e foi pela Paz e Vida que eu fui enviado ao Paraná. Então, eu sempre tive muita gratidão pelos meus líderes, por pessoas que me mentorearam, E então passou um filme na minha cabeça. Quando eu cheguei no Paraná, e aí eu entrei no processo de desligamento do ministério. Mas não foi assim um desligamento tão rápido, porque nós tínhamos audiência em São Paulo, tinha um programa de humor às 5 da tarde, tinha um programa de palavra 11 horas da noite, então havia um certo conhecimento, então não dava para sair assim do nada. E aí eu fui saindo do ar, saí 5 da tarde, depois saí à noite, e depois finalmente houve desligamento. E aí o meu líder espiritual na época, o pastor Ideraldo Palharim, ele me abençoou. Ele não queria que eu ficasse no Paraná. Ele insistiu muito, falou comigo. A gente teve uma conversa calorosa. Na época, secretárias também falou comigo. Mas eu estava convicto que eu iria ficar no Paraná. Eu gostei muito do Paraná, gostei muito das pessoas do Paraná, a topografia, até porque eu não posso reclamar da cidade que eu nasci, mas São Paulo... muito trânsito, eu trabalhava demais, 4 da manhã eu acordava e dormia 1 da manhã, meia-noite, então eu tive muitos problemas. Então desenvolvi depressão, desenvolvi síndrome do pânico em 2011 para 2012, então eu não queria mais voltar ao Paraná. Então não foi uma saída muito fácil, porque envolvia amizade, envolvia lealdade, envolvia profissionalismo, envolvia questão financeira. Mas depois de muita negociação, eu saí da rádio, saí do ministério também. E aí o ministério tinha a igreja em Mandaguari, a Paz e Vida. E aí então foi transferido para um nome que Deus me deu na madrugada. Eu me recordo que era pela madrugada, eu abri a Bíblia, e o nome da igreja que Deus tinha revelado para mim, eu tinha colocado no meu coração que seria Assembleia de Deus, Ministério Mover da Fé. Porque nós temos um trabalho nas casas, ponto de culto, que Deus colocou esse nome, mover de fé. Mover porque as pessoas se movem. E fé porque é a fé que move uma pessoa. E aí, só que, como eu sempre gostei das coisas organizadas, eu fui ver convenção, fui falar com amigos assembleanos, e eles falavam: olha, Isaac, para você utilizar de uma convenção, os meios legais, você precisa seguir a liturgia assembleana. Então tem os hinos da harpa, tem todas as questões teológicas. E aí eu percebi que não era aquilo que Deus colocou no meu coração.
Aí uma bela madrugada eu acordei. E quando eu acordei de madrugada, veio um filme na minha cabeça. Eu pensei em todos os erros que eu cometi. Eu pensei na primeira separação. Eu pensei em tudo aquilo que já havia acontecido na minha vida pessoal, profissional, espiritual. Eu falei, Senhor, como eu sou falho. Eu tento agradar, eu tento ser um homem de Deus, mas a gente falha muito. Eu tento agradar e acabo falhando. E aí eu abri a Bíblia e saiu em Salmo 52:10, quando Davi, ele tinha cometido adultério e ele se arrepende ao Senhor. E ele pede perdão para o Senhor e ele pede para Deus criar nele. Inclusive, eu vou ser fiel ao texto aqui, que está aqui, ó, Salmos 52, 51, verso 10. Agora sim. Cria em mim, Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Eu falei, Senhor, a história que eu li aqui é parecida, é uma história de um líder, é a história de um homem de Deus, mas que possuía muitos erros. Mas o que eu achei lindo é que ele pede a purificação de Deus, ele pede o perdão dos seus pecados, e ele pede que o Senhor criasse nele um coração puro. Ele pediu para o Senhor renovar um espírito reto. Foi onde Deus me deu o nome da igreja. Aí Deus me deu o nome Comunidade Cristã Internacional Renovar. O renova, eu coloquei um R e ficou renovar. E por que Comunidade Cristã Internacional Renovar? Comunidade Cristã em homenagem à igreja que eu vim. Então, por isso foi Comunidade Cristã. Internacional, porque a revelação foi nessa cafeteria na Itália. E Renovar foi o nome que Deus me deu baseado em Salmo 51, 10. Deus me deu esse nome. Então, ainda que hoje a gente fala Igreja Internacional Renovar, mas a razão social é Comunidade Cristã Internacional Renovar. E aí eu comecei o trabalho. Rapidamente cresceu, rapidamente se expandiu, né? E até que o Senhor, ele foi me dando sabedoria. Nós inauguramos a igreja. Eu me recordo que na inauguração eu recebi muitas autoridades, autoridade política, autoridades eclesiásticas, pessoas que apoiavam o meu ministério. E elas estiveram na inauguração, assistiram a inauguração, e foi uma inauguração muito bonita, muito profunda, muito profunda. E aí, Deus permitiu que eu me casasse novamente. Hoje eu estou tendo muito cuidado para falar que Deus mandou, que Deus fez, que Deus desfez. Hoje eu tenho muita dificuldade para falar isso. Quando eu falo que Deus mandou, é porque Deus mandou. Quando eu falo que eu sinto, é porque eu sinto. Eu tenho muito cuidado hoje de entregar uma profecia, né? Então, eu conheci a mãe da Sara, onde eu me casei, né? E aí veio a Sarinha, a minha filha paranaense. Então, eu tinha o Isaac Souza Filho, a Keren, que vieram de São Paulo comigo, e no Paraná eu tive a Sara, né? E ela vai fazer 7 anos, inclusive, no mês de maio. E aconteceram N situações, o ministério começou a crescer, fomos para Apucarana, do bairro João Paulo, fomos para governador Roberto da Silveira. A igreja agora teve condições de ter um pastor em Apucarana. Aí tivemos uma história em Jandaia do Sul, em Jandaia do Sul passou aproximadamente mais de 7 pastores, não é? Teve pastores em Jandaia do Sul. Chegamos também na cidade de Marialva, foi uma grande bênção, como até hoje tem o ministério lá. Fomos para Sabáudia, também fomos para tudo isso durante a pandemia, e fomos para Maringá. Fomos para Maringá também. Foi um espaço muito curto, mas foi um tempo precioso na cidade de Maringá. É claro que eu estou aqui abreviando muitas coisas, não é? Situações aconteceram e, infelizmente, né, eu acabei quebrando uma segunda aliança, né? Quebramos uma segunda aliança.
Evidentemente que para um pastor, a reputação não fica agradável, não é? É difícil de uma pessoa entender isso. É difícil de uma pessoa digerir ao longo do conhecimento bíblico, ao longo da base bíblica, que se estabelece regras, principalmente na área conjugal. Então fica difícil para alguém digerir, né, um segundo casamento e uma segunda separação. Mas assim aconteceu. Nesse período, eu tive um irmão, o José, e eu recebi uma ligação da minha irmã de São Paulo. E ela disse assim: olha, mano, o Zé, ele tá com câncer. Eu recebi aquela informação como se fosse uma fisgada no meu peito, né? E aí eu falei para minha cunhada, falei para os meus sobrinhos: olha, deixa ele vir para o Paraná, porque Deus me deu muitos colegas na política, pastores, alguém que poderia fazer alguma coisa, né? E eles concordaram, porque eu sou o filho mais novo dos meus pais. Eu sou o filho mais novo, né? E eu fui o único que fiquei longe deles durante todo esse tempo, né? Aí, nós conseguimos cuidar do Zé. E o Zé, ele era um irmão muito importante para mim, porque na minha adolescência, ele era como um pai para mim, né? Cuidava de mim, junto com a minha irmã. Então, ver o meu irmão naquela situação foi muito difícil para mim. Eu lembro que nós entramos num pronto atendimento, ele foi urinar, e ali urinou sangue. Ele ficou constrangido na minha frente, né? Aí ele pediu para mim sair do banheiro, eu saí, e ali eu chorei muito, embora para ele não demonstrava, porque eu aprendi que quando uma pessoa está doente, você não pode ser negativo, né? E ali eu vi que meu irmão realmente não estava bem. E aí a gente começou a correr para lá, correr para cá, correr para lá, correr para cá. Recebi a esposa, recebi os filhos, que são os meus sobrinhos da minha casa. E ali conseguimos cuidar, graças a Deus. E finalmente saiu uma cirurgia. Eu sou muito grato a Deus por pessoas como a Eunice, a Eunice Barroco, o Chiquinho, que é vereador, o Ricardo Maia, o Ulisses Maia de Maringá. Pessoas que talvez não se lembram, mas me ajudaram muito. E aí, eles conseguiram, Deus abençoou que saiu uma cirurgia, né? Eu digo Deus abençoou porque hoje eu sou uma pessoa muito realista quando eu falo de Deus, sabe? Deu certo disso. Deu certo que a cirurgia saiu. Meu irmão se levantou, né? Se levantou. Eu lembro que eu participei, ele fez uma cirurgia delicada nos testículos, né? E meu irmão se levantou, nem parecia que ele estava com câncer. E aí, graças a Deus, ele foi para São Paulo, andando, rindo, ele contava muita piada, ele era muito alegre, né?
E ele foi embora com a minha cunhada Maria e continuou o tratamento em São Paulo, mas havia metástase, né, do câncer da próstata, que se espalhou para o fêmur, depois foi para a corrente sanguínea e acabou que ele faleceu. E foi muito triste perder ele. Foi muito triste perder o irmão. A gente na família não tinha perdido ninguém, a não ser o nosso pai, né? Então, depois disso, fomos para São Paulo, fizemos um sepultamento. E meu irmão mais velho, o Geraldo, ele era uma referência para mim, né? Ele era uma referência. Porque ele ia para o monte quando eu era adolescente. Eu era um adolescente muito rebelde, porque eu me sentia muito injustiçado por muitas coisas que a gente vivia. Coisas de família, coisas de casa, que não vem ao caso aqui, coisas de rivalidade com o irmão, né? Então eu era muito estressado, muito bravo, eu falava muito palavrão. E já tive depressão também. E aí o meu irmão Geraldo ia para os montes orar a Deus. E o diabo falava para ele que ia me matar, queria tirar a minha vida. E ele falava, não, o Isaac vai ser um pregador da palavra, o Isaac vai ser um pregador da palavra. E eu não queria saber de voltar para a presença de Deus. Isso eu tinha uns 15, 16 anos de idade, né? Então meu irmão Geraldo, ele sempre foi muito simples, uma pessoa muito simples, muito assim, não era um homem assim, ganancioso, vaidoso, né? Uma pessoa muito simples, mas extremamente homem de Deus. Foi com o Geraldo que eu aprendi a pregar, né? Eu achava lindo a forma simples que Deus usava ele na pregação. Achava lindo a forma que ele pregava. E aí eu me inspirei nele, né? Comecei a ir para os montes também. Então, quando a gente estava no cemitério sepultando o nosso mano, o José, o Geraldo, no Embu das Artes, no Santa Teresa, ele confessou muitas coisas para mim. Ele confiou em mim, não como só o irmão dele, mas ele me viu como pastor, né? Ele falou muitas coisas para mim da infância dele com José. E ele ficou muito abalado. Ele ficou muito abalado com a morte do nosso mano. Ele falou muitas coisas para mim que ele viveu na infância, quando era só ele e meu irmão, e também a minha mãe. Meu pai, ele trabalhava fora para sustentar. Eles passaram por muita coisa. Ele também falou algumas coisas do meu pai que não sabia, né? Confidenciou para mim. E nós fomos levar ele. Eu fui levar ele porque ele não dirigia. Eu estava usando o carro dele. E aí deixamos a esposa dele, a Neuza, lá no velório. E fomos buscar algumas outras pessoas. Aí, quando eu cheguei no cemitério com ele para ver o Zé, ele passou mal, muito mal. Ele não se conformou com a morte do meu primeiro irmão, né? Ele passou muito mal. E a partir daí ele começou a ficar doente. Senti muita falta, né? E até que eu recebo a ligação de São Paulo. Ó, Isaac, o Geraldo não tá bem, rapaz. Eu fiquei muito triste porque, por mais que a gente morava em São Paulo, eu vivia muito corrido, sabe? Eu trabalhava em 2 rádios, uma na Lins de Vasconcelos,
a outra no Butantã, ali no Morumbi. Eu tinha a produtora. Eu morei em Budas Artes, morei no Jardim das Rosas também, mas eu quase não ia muito na casa deles, por causa do meu tempo era muito ocupado, né? Eu tinha 2 aparelhos de celular, mais um Nextel, então eu vivia em função do trabalho. Olha aí. Então muitas coisas da vida do meu irmão Geraldo eu fiquei sabendo aqui no Paraná, quando meu sobrinho, né, o Gerson, a Mariana falaram: Isaac, naquela época que você morava em São Paulo, a gente passou tanta dificuldade. Eu fiquei tão mal com esse comentário, porque eu morava próximo, apesar que eles moravam lá em Caieiras, né? São Paulo é muito grande. E aí, quando eu soube que o Geraldo estava doente, que ele veio para o Paraná, aí foi aquela batalha novamente. E aí foi descoberto um câncer na coluna do meu irmão mais velho, que atingiu a cervical, que atingiu o rim também, e havia se espalhado. O Geraldo, ele sofreu muito. O José sofreu bastante também. Mas no Paraná, por mais que eu fiz tudo que eu podia, eu não consegui fazer muita coisa, porque as dores não cessavam. Até que ele foi desenganado. Então os filhos optaram em levar ele para São Paulo. Nesse período que houve a segunda separação, e eu não quero entrar em detalhes, e eu me recordo que eu hospedei ele também nos últimos dias na igreja, né? E muitas pessoas não sabem o porquê que eu choro tanto por ter fechado a igreja de Mandaguari no Salão Grande. As pessoas pensam que é por vaidade, que era uma igreja grande, que era um salão grande, questão de ego. Não, é que foi ali que eu vivi grandes emoções da minha vida. Foi naquele lugar que eu superei um infarto. Foi naquele lugar que eu tive problemas com a minha reputação, com o meu caráter. Foi naquele lugar que meu irmão ficou hospedado dentro da escolinha. Nós colocamos um chuveiro dentro da igreja para receber ele, receber os filhos, a esposa. Foi naquele lugar que fizeram um bolo, né, de aniversário para ele. E ele pôde falar que amava os meus sobrinhos, porque é muito particular de cada um, né? Mas ele foi criado daquele jeitão, então era difícil falar eu te amo, né? E ele disse que amava os filhos. E aí os filhos decidiram levá-lo para São Paulo. E foi uma viagem muito difícil, porque ele gritava de dor. Ele gritava de dor. Eu acordava às 5 da manhã, levava ele para Maringá, e pregando à noite, fazendo os cultos à noite, pregando. E o que aconteceu? Na hora da gente ir embora, ele chorava demais. O carro que eu estava, por mais que era um carro bom, não era tão confortável assim, já que ele tinha que ir deitado. Eu me lembro que o meu sobrinho ficou à esquerda e a minha cunhada ficou no banco de trás, e ele deitou a cabeça assim no colo dela, gritava de dor. Eu sou muito grato também à farmacêutica Daniela, da farmácia Far Melhor em Mandaguari, porque eu fiquei devendo lá, claro que depois foi ajudado a pagar, mas quase 2 anos eu fiquei devendo lá na farmácia. E ela aplicou uma injeção e falou: olha, essa injeção vai durar aproximadamente umas 4 horas, ele vai dormir. E aí a outra dose, ela ensinou meu sobrinho, falou: caso ele acorde, você aplica a segunda dose nele. E aí ela aplicou, ele foi adormecer e a gente viajou. Eu lembro que eu não parei na estrada, eu fui dirigindo, olhava para ele, segurava a emoção.
Olhava para minha cunhada, ela se declarava o tempo todo: ô Isaac, como eu amo seu irmão. E a gente se sente impotente. A gente não consegue fazer nada. E eu consegui chegar em São Paulo com ele. Quando ele acordou com dor, meu sobrinho até se machucou, aplicou a segunda dose dele. E ali eu consegui deixar ele. E aí eu fui acompanhando pela rede social, mesmo acamado, mesmo numa cama hospitalar em São Paulo, o meu irmão, ele pregou a palavra, profetizou, orava por revelação, né? E eu fiquei aqui no Paraná, até que chegou a notícia que ele tinha falecido. E aí eu viajei para mais um sepultamento. Agora, em menos de um ano, mais um sepultamento. E foi difícil. E mesmo assim eu pregando a palavra, mesmo assim eu fazendo os cultos, segurando o ministério, não é? E aí eu voltei para o Paraná. Eu lembro que eu tive uma consulta com o cardiologista. E o cardiologista falou assim: olha, Isaac, se você quiser viver um pouco mais, então você não vai poder ter muitas emoções. Se você ficar estressado, você pega água e vai tomando aos poucos. Você não pode nem ficar muito alegre, mas você não pode ficar nem muito nervoso, mas você também não pode ficar nem depressivo, porque o teu infarto foi emocional. Então eu aprendi a me controlar. Aí eu vinha no carro, chorava um pouquinho e continuei a minha vida. Eu lembro que eu recebi a minha mãe quando ela veio visitar o meu irmão. E a minha mãe não chegou a ficar dentro da minha casa. Ela ficou hospedada no hotel com a minha irmã, né? Ela ficou hospedada no hotel em Mandaguari com a Madalena. E a minha mãe falou assim: Isaac, talvez seja a última vez que eu esteja pisando aqui, meu filho. Ela sempre falava isso, né? Toda vez. Mas ela também veio ver o meu irmão, que estava muito mal. Então, eles imaginavam que ele ia morrer aqui no Paraná. Por isso que os filhos levaram para São Paulo. Aí minha mãe veio, ficou no hotel, viu ele e tudo, e voltou para São Paulo. Daqui a pouco a minha irmã fala que minha mãe estava doente, que a minha mãe ficou muito depressiva por causa da morte dos 2 filhos. Imagina, os 2 primeiros filhos dela. Ela estava começando a vida com meu pai. Então esses 2 filhos para ela, não que ela amava mais o Geraldo, não que ela amava mais o José, e menos eu, menos Eduardo, menos a Madalena. Não, não é isso. É que esses 2 primeiros filhos marcaram muito o começo da vida dela. Então minha mãe não aguentou isso. Ela ficou muito doente e ela ficou internada. Aí a minha mãe, a Madalena, falou: Isaac, a mãe tá muito doente, né? Aí eu estava trabalhando de locutor na Rádio Nativa FM do Paraná. Quero até agradecer a Márcia Vrena, o Alexandre Vrena, que me convidou para trabalhar na rádio. E aí eu desenvolvi uma grande amizade com o João Vrena. Amo muito a vida desse senhor, né? E aí eu pedi licença da rádio e fui ficar lá em São Paulo. Os obreiros cuidaram da igreja aqui no Paraná. E eu fiquei um período com ela em São Paulo, lá no hospital. A minha irmã, na verdade, ela morou no hospital. Para você ter uma ideia, até secador de cabelo, a minha irmã, ela ficou utilizando no hospital. E aí eu voltei, eu tinha que voltar a trabalhar, tinha que voltar a cuidar da igreja. Voltei. Aí quando eu cheguei no Paraná, minha mãe só ficando mal. Aí a Madalena diz: ô Isaac, a nossa mãe partiu, Deus recolheu ela, né?
você percebeu o espaço de tempo? Foi um em cima do outro. Aí de novo, viajamos para São Paulo, agora para sepultar minha mãe. E aí a minha mãe partiu para o Senhor. Não foi nada fácil. Meus filhos sempre foram apegados com ela. Eu lembro quando eu vim morar no Paraná, eu fiz um plano da Oi. Nem sei se tem Oi ainda no Paraná, mas na época era um plano de telefone, podia falar à vontade. E que meu pai me ligava todo dia para anotar os nomes das pessoas que pediam oração no programa. E também meu filho falava com a minha mãe todo dia. Então eu pagava com todo prazer aquele plano. E aí Deus levou minha mãe. Eu voltei para o Paraná e continuei fazendo a obra de Deus. E divorciado, né? Cuidando dos 2 filhos, no final de semana da minha filha caçula. E evidentemente, como eu já te falei, eu sempre tive muitos defeitos, né? Muitos defeitos. E como todo mundo na vida tem um espinho na carne, né? E meu espinho na carne sempre foi na área sentimental. Eu sempre errei tentando acertar. Eu sempre errei tentando acertar. Então eu tive muitos problemas na área sentimental. Tive muitos problemas. Em algum momento eu não fui exemplo como pastor, né? Porque imagina, casou, separou, aí casou, separou de novo. Então eu acho que eu não fui exemplo para muitas almas, para muitas pessoas. Mas as pessoas que conhecem a gente de perto sabem melhor. Então muitos julgaram, muitos me condenaram, muitos falaram do meu caráter, né? Outros ficavam em silêncio, não falavam nada, outros me apoiavam. E assim eu fui levando a vida, né? E eu vou ler aqui Jó 42, queridos, porque há uma grande oportunidade no que eu vou falar agora para você. Nem sei quanto tempo eu estou aqui falando, mas esse vídeo vai ficar no Facebook, ele vai ficar no YouTube, porque eu nunca falei em público assim a minha história. Nunca contei. Muita gente conhece de ouvir falar. Às vezes eu chego no lugar e falo: você era locutor da Nacional Gospel. Você era locutor da Gospel, da Renascença. Você era locutor da Melodia. Você era da Nativa, né? Mas eu nunca contei minha história em público assim. Tem muitos detalhes que a gente vai pulando, né? Não tem como falar tudo assim. Mas em Jó 42 está escrito assim, ó: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Você conhece a história de Jó, que Jó perdeu tudo. Jó perdeu os filhos, Jó perdeu os seus bens, e principalmente Jó perdeu a sua saúde. Jó teve uma perda muito grande, porque ele era um homem muito respeitado. Jó, ele tinha uma reputação acima da média. Todo mundo julgava Jó um homem íntegro, reto, né? Um homem assim, próspero, não é? Bom pai, bom marido, bom amigo, o homem mais rico do Oriente. Mas por uma briga espiritual, Jó começou a perder tudo. Satanás tocou em tudo que Jó tinha, por permissão de Deus. Por permissão de Deus, Jó perdeu tudo. Mas eu vou ler um versículo que ele é fundamental, né? Porque Jó mesmo perdido, Jó mesmo sem saúde, Jó não renunciou. Ele reclamou, ele questionou, mas ele não blasfemou contra Deus. Jó perdeu absolutamente tudo. E eu venho passando por uma fase que eu venho orando a Deus. Por mais que eu pregue que nós não devemos questionar,
eu assumo que eu também já questionei a Deus. Aproximadamente 5 meses, eu me casei novamente. Eu estava decidido a não me casar mais. Até para não ser um mau testemunho, né? Cada um tem a sua filosofia de vida. Cada um tem a sua filosofia. E não cabe aqui julgar, né? E a minha filha Keren, ela nunca foi só uma filha. A minha filha Keren sempre foi a minha amiga, né? Sempre aguentou as barras comigo. Isaac Filho, muitas pessoas não entendem até hoje a minha amizade com meus filhos, porque eu nunca tratei meus filhos só como filhos. Eles foram amigos. Meus filhos estiveram comigo em todos os momentos bons, das vacas gordas, viagens. Eles viajaram pela primeira vez de avião e estavam comigo. Viajamos juntos, sofremos juntos, fomos apontados juntos. Isaac Filho já passou por situações difíceis e eu estive junto com ele. Porque nós, quando erramos, nós não devemos apoiar um erro do outro, mas nós devemos apoiar a pessoa. É igual que Jesus. Jesus, ele não apoia o nosso pecado, mas ele ama o pecador, né? E aí Deus permitiu. Eu sempre tenho cuidado de falar que Deus mandou, eu tenho dificuldade de falar isso. Quando eu falo que Deus mandou, é porque Deus mandou. Quando eu estou entregando a revelação, é porque é relação. Então, assim, e aí aconteceu que na igreja de Apucarana, numa terça-feira de sobrenatural, né, a gente sempre leva os pregadores, cantores, né? E aí eu vi na página de um pastor, né, muito conhecido em Arapongas, pastor Antônio, e eu vi lá a pastora Daniela, né, que foi ministrar a palavra. Eu achei interessante, falei, vou convidar também, né? Já convidei tantas pessoas, entrei em contato com ela, falei, olha, pode vir trazer uma palavra aqui. Nem imaginei o que ia acontecer, né? E tal, né? Amém, pastor. É claro que não é exatamente assim que foi, né? Mas para resumir. Então, ela foi ministrar a palavra de Deus, trouxe uma palavra poderosa sobre Jabes, uma mensagem poderosa. E naquela noite, né, eu fechei os meus olhos assim e parecia que eu estava nas igrejas de São Paulo, né? O perfil de oratória, perfil de conteúdo, a segurança no falar, parecia muito com a forma que eu também fui projetado, né? E eu até, depois da palavra, falei, nossa, você parece até uma ex-patroa minha falando, né? Que é a Bispa Sônia, que é da Gospel e tal. Enfim, e ali Deus permitiu que nós conhecemos automaticamente a minha filha Keren. Quem a conhece sabe, uma pessoa extremamente sincera, né? É uma menina verdadeira. Muitos não a interpretam dessa forma, porque as pessoas estão acostumadas com pessoas falsas. Pessoas falsas são aquelas que falam só o que você quer ouvir, mas nunca te confronta, nunca fala nada que venha ser como crítica para você, porque ela não quer se queimar com você. E a Keren não, ela fala o que ela sente de verdade, ela é uma pessoa muito sincera, né? Eu falo, pai, essa pessoa aí, pai, olha, é interessante para o senhor, né? Eu lembro que alguns obreiros, pastores que estavam na igreja, falaram, olha, pastor, é o seu número, hein? Nossa, é igual você, prega igual o senhor, aquela coisa toda, né? E ali, eu, como eu já falei, eu já tive meus erros, né? Nunca fui perfeito, mas eu sempre tive cuidado de respeitar todas as pessoas, né? E aí, inclusive, a gente começou a conversar, fomos no aniversário dela, onde a Mancilene me convidou, fomos lá, e aí a gente começou a falar sobre obra, sobre projetos, planos da obra, até que nós decidimos, né, nos dar uma chance. Ela, 5 anos, que orava a Deus,
e sempre pregou a palavra de Deus, sempre. Isso aí é ela que tem que falar, que é a história dela. Eu não posso falar da história dela, né? Mas só para complementar. Aí ela teve também as suas decepções nessa área, mas continuou pregando, continuou levando a palavra de Deus, criando a filha dela, né? E aí a nossa história se bateu muito, e aí nós decidimos ficar juntos. Porém, nós nos casamos oficialmente no cartório, recebemos a bênção na igreja, né? E depois, devido a essa união, acarretou-se muitos problemas, né? Pessoas que talvez achavam que tinha esperança, se levantou, e foram coisas assim. Existem coisas que eu falo para você, existem coisas que são verdades, e existem coisas que infelizmente são acrescentadas para manchar a reputação, para tentar sujar o caráter, né? E como eu já estou habituado a ser apontado, eu não que eu não ligo, a palavra não ligar significa ser indiferente, não. A gente sente a dor de magoar, e a gente sente a dor de ser magoado, não é? Eu já abençoei muitas pessoas como pastor, como radialista, mas também já decepcionei muitas pessoas. Já, não é? Nós não somos perfeitos. Até hoje, nós não somos perfeitos. Então Deus, através dessa união, pôde me dar forças assim para continuar a caminhada, agora não mais só, mas sim acompanhado. Mas desde quando nós nos casamos, eu, a pastora, né? A gente chama ela de bispa, porque vai ter em breve uma conferência, né? E nós vamos consagrá-la bispa. Temos alguns nomes que nós vamos consagrar também, né? Mas assim, patentemente falando, pastora, né? E nós passamos por muitos desafios. Muitas pessoas não entenderam a nossa união. Muitas pessoas não entenderam a nossa união. E eu fico imaginando, quem conhece a pastora Dani, quem conhece o bispo Isaac, vê como que é um trabalho sincronizado. Os dois amam a obra, os dois amam família, os dois amam pregar a palavra, só pregar a palavra, né? E de lá para cá, meu Deus, foram tantos ataques, pessoas que julgam a nossa vida. Outros já falaram que a gente se conhecia antes, outros falaram que eu conhecia a pastora Dani em São Paulo. E já falaram tantas coisas, né? Para quê? Para repetir o mesmo filme de denegrir a imagem e prejudicar a obra. E é aí onde eu quero falar. Gente, hoje nós dois estamos fazendo a obra por amor. Não há um interesse financeiro, como já falaram aí. Eles vão viver da obra, vão viver arrancando dinheiro das pessoas, sabe? É muita maldade, é muita maldade. É muita maldade. Só que não prejudica eu como pessoa, prejudica a obra. Não prejudica a pastora Dani, prejudica a obra de Deus. Então, aonde eu quero falar com isso? Aonde eu quero chegar com isso? Que Jó perdeu tudo. E eu fiquei muito triste quando eu tive que fechar a igreja de Mandaguari. O aluguel que eu pagava lá, em torno de R$3.200 por mês, mais água, luz, escritório. Eu tinha um custo lá de aproximadamente R$5.000 para manter aquela igreja. Aí eu pedia ofertas, pedia dízimos, e era com muita dificuldade que a gente conseguia pagar aquele prédio. O dono do salão é uma pessoa que eu tenho uma dívida de gratidão a ele. Uma pessoa que, meu Deus, nem contrato eu tinha mais com ele. Uma pessoa maravilhosa. Eu tenho uma consideração por ele, que um dia eu ainda vou ter condições de abençoar o seu Maurício, sabe? Uma pessoa maravilhosa. Meu Deus do céu. Ele é empresário, não é? E ele é muito reto com as finanças, e com a Renovar esse homem está sendo ainda, porque eu ainda devo do Salão de Mandaguari R$3.200. Eu ainda devo de Mandaguari
a água, né? Ela foi cortada, mas ficou gerando ainda. Ainda devo a conta de água, né? E o salão está fechado. E Deus preparou um outro lugar, que é o Pastor Ismar, que acabou também sendo um pai para a gente, num lugar que já foi a igreja dele. Ele alugou o salão para renovar e nós estamos lá aproximadamente 4 a 5 meses, né? Aproximadamente 4 meses, por aí. E hoje eu estou passando uma dificuldade para manter a igreja de Apucarana, né? Situações sempre acontecem. E alguns dizimistas deixaram a igreja. Dizimistas que honravam, pessoas fiéis, pessoas que todos os meses ajudavam a pagar aluguel, ajudavam a pagar a água. Aliás, nós temos um problema de água lá, né? Eu tenho uns problemas de água, inclusive nós estamos com um corte de água em Apucarana, né? Só para você ter uma ideia, nós temos um acordo em Apucarana com a Sanepar, ainda tem 23 meses para eu pagar, né? E é dividido com uma empresa atrás. Para você ter uma ideia, cada conta de água da igreja de Apucarana é R$600 por mês, 700, né? Eu estou procurando aqui, ia te mostrar os talões aqui. Mas enfim, para você ter uma ideia, a gente está com um problema da água que está cortada em Apucarana. Nós pagamos aí R$3.000 de aluguel. E infelizmente, queridos, nós estamos correndo o risco de ter que sair do salão, porque infelizmente não tem condições de pagar nem a água, nem o aluguel da igreja, né? Algumas pessoas saíram do ministério e nós estamos sem condições. Então eu contei todo esse testemunho para você ver que eu não levo a igreja na brincadeira, que a igreja é uma grande prioridade minha. Por esse ministério eu fiquei distante dos meus parentes de São Paulo. Por esse ministério eu tive problemas gravíssimos na minha área sentimental, aguentei calado, nunca me defendi. Você já viu eu me defender na rede social? Nunca. Aguentei todas as acusações calado, suportei tudo calado. E hoje eu me arrumei, eu falei para minha esposa, eu vou fazer um apelo, né? E eu abri meu coração para você. Eu quero muito continuar com o Ministério Renovar. Eu não quero fechar as portas dessa igreja. Hoje nós temos uma igreja em Mandaguari, nós temos uma igreja em Marialva e nós temos a sede que é Apucarana. Mas a dificuldade aumentou muito. E de verdade, olhando nos teus olhos, eu não quero fechar as portas da igreja. É uma igreja muito bonita, projetada. Muitas pessoas já passaram por essa igreja. Eu já consagrei muitas pessoas, obreiro, diácono, presbítero, missionária, cantores, pregadores. A Renovar já gerou outras igrejas de outros ministérios, que todas as pessoas que saem do ministério eu sempre abençoo. Hoje existem igrejas que eram pastores da Renovar que abriram as suas igrejas e eu abençoei, nunca amaldiçoei ninguém, nunca falei mal de ninguém, sempre abençoei, sempre abençoei. Então você que ama essa obra, você que ama a Igreja Renovar, você que ama o Bispo Isaac, você que gosta da Igreja Renovar em Apucarana, eu queria muito que você ajudasse essa obra. Eu quero muito, até o dia 15 eu preciso pagar o aluguel e preciso pagar mais de R$1.000 para religar a conta da água. E eu estou aqui. Você já orou? É por isso que eu estou aqui, que eu já orei. Eu já orei, já pedi oração, já pedi ajuda, mas parece que eu estou invisível.
Parece que as pessoas não me veem. Parece que Deus não me ouve. Mas como assim, bispo? Você é um bispo, você é um pastor, você é um pregador, você profetiza, você faz e acontece. Mas Deus não está me respondendo. E aí o que eu entendi? Que Deus não vai me responder. Ele já deu a ferramenta, que é a própria igreja. E a igreja de Cristo não pode ser envergonhada. A igreja de Cristo, ela precisa ser mantida pelas pessoas. Deus deu nas nossas mãos a missão. Então Deus está dando para você uma grande oportunidade de ser abençoado. Jó perdeu tudo. Jó perdeu tudo. Mas quando ele foi orar por 3 amigos, Deus mudou o cativeiro dele. Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Os seus amigos foram perdoados, os seus amigos foram abençoados e os seus amigos entregaram para Jó um grande banquete. Fizeram um banquete para Jó, ajudaram Jó, deram dinheiro para Jó. Com esse dinheiro, com essas ofertas, Jó se levantou. Jó se levantou e viveu tudo em dobro. Ele morreu farto de idade. Deus devolveu os filhos para ele. Deus deu a alegria dele ver a sua esposa gerando outras vezes. E ele teve tudo em dobro. Então, eu quero fazer esse apelo para você. Se você deseja que a Igreja Renovar continue com as portas abertas, se você deseja isso, eu queria que você contribuísse. Eu queria que você contribuísse. Precisava de 100 pessoas com R$100 para nos ajudar. Eu precisava de 100 pessoas com R$100 para ajudar. Eu sei que existem pessoas que elas são tão abençoadas, que elas podem pagar esse aluguel. Elas têm condições de falar: bispo, quanto que é o aluguel? 3.000? Está aqui, bispo. Eu vou fazer um Pix agora e vou ajudar a igreja. Mas tem pessoas que não têm condições de fazer isso, mas pode ajudar com R$1.000, pode ajudar com R$500, pode ajudar com R$200, pode ajudar com R$100, com 50. Então, você que ouviu todo esse testemunho que eu te contei, e se você quer continuar sonhando comigo, porque, gente, fazer a obra de Deus não é fácil. Quando eu tive condições, eu não me arrependo, eu ajudei a obra. Graças a Deus, quando meus olhos fecharem, se aqui agora, Deus me levar aqui agora, eu estou com a consciência tranquila, que errei muito, errei bastante, mas também acertei muito, ajudei muito. E a salvação não é por mérito, a salvação não é por filantropia, caridade, não. A salvação é por obediência e santidade. E graças a Deus que eu coloquei a minha vida em ordem. Graças a Deus que eu coloquei a minha vida espiritual em ordem, a minha casa em ordem. E peço até perdão se eu te decepcionei, se eu falhei com você, se eu deixei de ser um exemplo para você, se eu deixei de ser um líder até de confiança, porque a gente não sabe o que se falam por aí, não é? Então eu peço perdão para você, em nome de Jesus, e também perdoo quem já me ofendeu, perdoo quem já falou mal de mim, sem me conhecer, sem ouvir a minha história, perdoo também. Mas o que está em questão aqui não é o Isaac, não. Na verdade, eu abri essa live para falar da igreja. Eu tenho um sonho de manter a Renovar funcionando. Eu tenho um sonho de ter uma igreja própria. Eu tenho um sonho de ter um orfanato. Eu tenho um sonho, né, de ajudar hospitais do coração, porque me socorreram. Eu tenho um sonho de ajudar muitas pessoas com cestas básicas. Eu tenho um sonho de ter uma van, né? E através dessa van buscar as pessoas para ir para a igreja. São sonhos que eu tenho como líder, né?
E é claro, quando eu falo eu, é eu, a minha esposa e os nossos filhos, né? É 3 filhos da minha parte, uma filha da parte dela, então são 4 filhos. Então quando eu falo eu estou representando a Dani, estou representando Isaac, estou representando a Keren, a Sara 1 e a Sara 2. Você está entendendo? Então nós temos sonhos de ver esse ministério crescer, de formar um novo grupo de mulheres, um novo grupo de homens, de jovens, de voltar a fazer programa na Rádio FM. Hoje nós temos a Rádio Web, que as pessoas ouvem pelo aplicativo, ouvem pelo site. Mas para que isso continue, gente, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda. Então, eu vou colocar a chave Pix aqui e eu quero muito que você me ajude. Eu quero que você faça essa oferta do valor que você puder. Se você pode com 1.000, amém. Ó, vou colocar o Pix da igreja, 449-9127-6168. 449-9127-6168. Ou pode ser o CNPJ da igreja também, tá? Faça isso, me ajude a manter essa igreja aberta. Você que é pastor, você que é empresário, você que é católico, não importa a sua religião, você que de alguma forma já foi abençoado por Deus, né? Então, me ajuda, gente. Não deixa a igreja parar, não. Não deixa a igreja fechar as portas, não. Me ajuda. Fazendo isso, com certeza a obra de Deus vai continuar e nós vamos contar muitos testemunhos, né? Aonde eu chegar, eu serei eternamente grato por você. Tudo que eu podia fazer como pastor, eu como gestor, eu também já fiz. Eu já fiz tudo que eu podia fazer. Agora, eu preciso da sua ajuda. Então é 449-9127-6168. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe e que as portas possam se abrir para você. Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, porque você vai socorrer uma igreja que está construindo uma história de superação. E eu dou a minha palavra, como eu dei a minha palavra para Deus em 2015. Você me ajudando, eu prometo que eu vou continuar pregando. Não importa a quantidade de pessoas, eu vou estar sempre na rádio. Até a última batida do meu coração, eu prometo para você que eu vou continuar pregando a palavra e sendo um canal de Deus na sua vida. Então deixa Deus te usar e me ajuda. Eu preciso de 100 pessoas que me ajudem com R$100. Ou o valor que Deus colocar no teu coração. Deus vai te recompensar em nome de Jesus.